Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, esse é o Finestra Bianconera. Deixa eu aumentar aqui para enxergar. Bom, muito bem, ragazzi. Hoje, dia 14 de dezembro, tá chegando o sorteio, hein? Semana que vem eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês qual vai ser a camisa que a gente vai sortear antes do Natal. Se vai ser a número 1, essa que a Juventus jogou hoje, se vai ser a número 3, aquela preta linda com aquele distintivo da zebra, né? Uma alusão à Ferrari, enfim, aquela camisa preta é lindíssima. E você tem que ser inscrito para poder participar desse sorteio, então não se esqueça de ativar o nosso sino. E claro, no segundo turno, ragazzi, outros brindes serão sorteados. Entre eles, eccola qua, este cachecol com todos os distintivos da Juventus, assim, não tem briga, né? Todos são muito bonitos, né? Essa frase aqui, história de um grande amor, olha que legal, hein? Para você ficar assim, chupa Inter, Inter pezzo de merda, lá na sua sacada, na sua janela, enfim. Porque tem torcedores da Inter no Brasil. Então, já sabe, ativa o sino para você concorrer a partir de janeiro a diversos brindes durante todo o segundo turno aqui do Campeonato Italiano. Hoje tem muitas coisas para falar, né? Curiosidade histórica, rapidinho, o Cabrini, um dos melhores laterais da história do futebol italiano, campeão do mundo com a Itália, nós aqui do fã-clube entrevistamos o Cabrini, tem lá no YouTube e tem no Instagram do fã-clube, ele que participou daquela partida que eliminou o Brasil em 82, o Cabrini jogou na Juventus, fez história e depois de 89 até 91 jogou no Bolonha, né? É uma curiosidade histórica. E hoje a rodada foi interessante, né? Porque o time do Napoli perdeu da Udinese jogando lá em Udine. Antes que alguém me pergunte por que eu tô com o binóculo, fica até o final que vocês vão entender. Quando eu falei que a gente tivesse jogado um pouquinho de futebol contra o Napoli, a gente tinha vencido, tá aí. Tudo bem que o jogo foi em Udine, jogar lá é mais complicado, mas o Napoli não é muito melhor que a gente, na teoria e na tabela, sim. Mas o Napoli não jogou nada domingo passado, tanto que a gente chegou a empatar o jogo, depois a gente deu a vitória com aquele passe do McKennie. Não estou dizendo que foi intencional o passe do McKennie, não fez de propósito, mas eu não quero ele na Juventus. Agora, ficou claro que se tivesse jogado um pouquinho de futebol, como jogou hoje, teria ganho do Napoli. O Udinese ganhou, né? Problema do Conte, problema dos napolitanos. O que eu marquei aqui as coisas que eu queria falar, né? O Platini hoje falou sobre dele ter recusado ser presidente da Juventus, falou, estou com 70 anos, a família é prioridade, é tentador o convite, mas eu estou com 70 anos, e aí eu concordo, né? Ele está com 70 anos, não sei no que ele poderia ajudar. Sobre o Fratesi, que eu falei anteontem, ouvi um zum por aí, não sei se isso é verdade ou não, né? Não tive oportunidade de olhar muito a internet, nem conversei com ninguém hoje, domingo é mais difícil. O Thuram por Fratesi, não. Mandar o Thuram para Milão para receber o Fratesi aqui, não. Não e não. Quer vender o Locatelli, vende, mas o Thuram para Milão não troca para o Fratesi? Não. Se o Comolé fizer isso, eu vou descascar aqui, tá bom? Mas vamos falar da partida, né? A Juventus não fez uma partida brilhante, mas mostrou um pouco mais de vontade, mostrou um pouco mais de ordem tática e, por falar em tática, vi sinais positivos de uma evolução do Spalletti. O Spalletti, que domingo passado errou tudo, hoje foi bem. E atenção que a partir de janeiro deveremos ter finalmente a defesa a 4, a partir de janeiro. Mas hoje, que ele mexeu um pouco na formação, o time foi um pouco melhor, o time pelo menos brigou. Não foi um jogo de encher os olhos da Juventus, mas fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo teve chance de ampliar, aliás, 2 pênaltis claríssimos. Teve um gol anulado da Juventus, muito bem anulado. O McKennie estava em posição de impedimento no início da jogada. Mas os 2 pênaltis, tanto em cima do David como em cima do Conceição,
Eu não vou falar aqui que é contra a Juventus, porque o jogo do Milan teve escândalo de pênalti, o jogo do Napoli teve escândalo de pênalti, mas o curioso é que se fosse o contrário, teriam chamado o VAR, lembrando que só com uma mão eles não chamam, se for duas eles chamam o VAR, mas com o Vlahovic não fizeram a regra e chamaram o VAR na partida contra a Fiorentina. De qualquer forma, 2 pênaltis claríssimos, o juiz poderia ter marcado em campo, e o do Conceição também claríssimo. Não sei se a Juventus ia converter os 2 pênaltis, mas que foram pênaltis claros, foram. Mas como a gente tem a fama de ser favorecidos para aqueles ignorantes, idiotas que passaram séculos dizendo que a Juventus tem bastidor que mexe nos bastidores, melhor dizendo, tá aí, o Bolonha, né? 2 pênaltis claros. As duas grandes coisas do jogo, os 2 grandes momentos da partida, não foi, claro que o gol é sempre o grande momento, mas tem duas passagens do jogo de hoje que para mim foram as melhores. A primeira, o passe que o Yildiz deu. O Yildiz, eu falei, se ele for o Yildiz, ele vai ser muito útil para a Juventus. Tá jogando demais o turco. O passe que ele deu para sair o gol do Cabal. Abro e fecho parênteses, peço permissão aos meus amigos palmeirenses. Au, 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 Cabal é um animal. Bate no peito, au, 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 Cabal é um animal. Fecha parênteses. O passe do Yildiz foi qualquer coisa de espetáculo, né? Foi aquele sorvete com cobertura de panna. Panna é uma espécie de chantilly que tem na Itália. Foi um espetáculo o passe do Yildiz. E o segundo grande momento foi a volta de Bremer, quando subiu ali a plaquinha da substituição e a gente viu Bremer ali para entrar. Jogou mais ou menos 20 minutos. Também foi a grande imagem do jogo ao lado do passe do Yildiz, o retorno do nosso Bremer. Se tem 2 jogadores nessa temporada que não estão decepcionando, um é o Yildiz e o outro é o Bremer. Por falar nisso, hoje o Openda foi bem. Me surpreendeu o Openda. Hoje ele foi bem. Por isso que eu falei que eu começo a ver sinais de um treinador. Não, eu não vi, eu não vou cair nessa piada. Eu não senti o dedo do técnico, mas eu senti um time comandado finalmente por um treinador. O Openda hoje jogou bem e acho que pode melhorar. Em compensação, o Gambiasso, que está na minha lista de dispensas, foi muito mal, né? Parece que criou uma certa polêmica ao sair de campo. Eu até entendo que o jogador nenhum gosta de ser substituído, mas ele não está merecendo, não está jogando nada, né? Muito bem. Dito tudo isso, ragazzi, né? Vitória importantíssima. Eu coloquei vitória pesante ou vitória pesada, porque a gente precisa pontuar. Mas, Mário, você disse que não quer essa obsessão pelo 4º lugar. Não é isso. A gente tem que terminar na melhor colocação possível, porque nós somos a Juventus. Chega de passar vergonha. Já pensou se a gente termina o campeonato atrás do Bolonha? Em quinto, em sexto, em sétimo. Se a gente terminar em terceiro, em quarto, paciência. Em quinto, paciência. Mas a gente não pode ficar muito atrás de Roma, muito atrás do próprio Milan. Esse campeonato está nivelado por baixo. Uma hora o Napoli é líder, outra hora é a Roma do Gasperini, outra hora é o Allegri, né? Não tem um time que ainda desgarrou na classificação. Depois a Inter está mais ou menos, ganha hoje, a gente está um pouco mais atrás, mas não tem assim um time com grandes fenômenos que esteja sobrando e jogando muito futebol. Não, é um campeonato nivelado por baixo, ou seja, claro que isso é uma coisa, é utopia que eu vou dizer. Se o Spalletti arrumasse o time de uma maneira rápida, infelizmente não é assim, né? Não é videogame. A Juventus, que deu aquela arrancada em 2015, virou o turno em 14º lugar, depois fez um segundo turno quase perfeito, não perdeu nenhum jogo, ganhou a maioria, empatou 2 ou 3, o resto venceu. A Juventus poderia dar uma arrancada dessas se não tivesse nenhuma contusão, né? Se não tivesse machucado o Vlahovic, se o Spalletti tivesse chegado antes. Se o não entra em campo. Eu estou dizendo o seguinte, que nenhum time desgarrou. A liderança tem alternado, uma hora é o Napoli, aí no outro fim de semana é a Roma, depois é o Milan. É que a gente ficou muito para trás, mas tem muito campeonato pela frente. Não, eu não acredito assim nessa arrancada, mas se acontecesse,
se acontecesse, não ia me surpreender. Eu não vejo ingredientes para isso, porque o time não tem mental para isso, né? Mas fica aqui essa observação. Para finalizar o vídeo, eu estava vendo na tabela, né? Porque hoje, além do Napoli, a Fiorentina perdeu. A Fiorentina, aqueles que colocam menos 39, né? A gente coloca mais 39, que são os 39 torcedores que morreram na tragédia de Heysel, e a gente fala mais 39 anjos no céu. E eles falam menos 39 juventinos. Curiosidade, dos 39 mortos, né? Três ali, dois não eram italianos, tá? Um era belga, o outro era francês. O belga, ele torcia, acho que ele torcia para a Juventus, não tenho certeza. Estava lá acompanhando os amigos. O francês torcia para a Juventus, não torcia nem para o Paris Saint-Germain e nem para o Olympique. Então o francês era juventino e o belga acho que gostava da Juventus. O terceiro que estava lá, acreditem, que eram três amigos, né? O italiano, um belga e um francês, os três morando em Bruxelas. O italiano que estava lá era torcedor da Inter, ou seja, foi lá torcer para a Juventus, eram outros tempos, eram amigos e acabou falecendo. Acho que isso vocês não sabiam. Aqui não passa nada, aqui é história pura. E a Fiorentina, os torcedores até hoje levam camisas, né? Menos 39, menos 39 juventinos na face da terra. Muito bem, vocês merecem ir para a segunda divisão. Vocês lembram de uma musiquinha? Os mais novos talvez já viram na internet, e que tem mais de 30 anos vai lembrar. Vocês lembram uma musiquinha que o saudoso Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, cantava? Eu não posso cantar aqui porque pode derrubar, mas eu posso fazer a introdução, que ele fazia assim, ABC, ABC, paranana. Lembram disso? Pois é, eu vou fazer a versão BBB, BBB, Fiorentina vai jogar a Série B. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine. Eu tô vendo só a torre da Catedral de Firenze e eu tô vendo o comício levando no nabo. Cabal!